E tem o meu último lançamento que se chama Escolhas, Boas Decisões, Menos Decepções. Você vai aprender aqui com a história de Sansão, um homem que foi livre para escolher, mas ficou preso pelas consequências do que escolheu. Um homem que nasceu para ser um libertador, mas por causa das suas escolhas terminou preso. Um homem que nasceu para ser um visionário, mas por causa das suas escolhas terminou sem os olhos. Você vai aprender que a vida que você vive no presente é fruto das escolhas que você fez no passado, e a vida que você terá no futuro é fruto das escolhas que você está fazendo no presente. Então você pode passar ali, adquirir uma boa literatura, abençoar o meu ministério e também ser muito abençoado. Olha para a pessoa que você está sentada do lado e diga: Deus vai te usar para me dar um livro de presente hoje. Na primeira celebração nós recebemos um direcionamento, e para essa segunda celebração foi me dado um outro direcionamento, e eu quero compartilhar com vocês, lendo o texto de 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 41, por favor. A partir do 41, se puder. A partir do 41. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Vamos ler até o versículo 46. Posso ler? Diga amém. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Há uma outra versão que diz: eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, outra versão vai dizer que ele cingiu-se com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Por mais de 3 anos, Israel estava vivendo um período de seca. Havia falta d'água, e você pode imaginar como ficou o contexto geográfico dessa nação depois de mais de 3 anos sem chuva. O que eu acho mais interessante nesse processo de seca é que a seca que Israel está experimentando fisicamente foi resultado de uma seca que eles estavam vivendo espiritualmente. Então a seca física foi gerada por uma seca espiritual. E essa seca espiritual, ela foi gerada por um tempo de idolatria. Israel abandonou a Deus e decidiu compartilhar o seu coração com Baal. E por causa da idolatria, Deus levanta Elias para trazer uma palavra de juízo. E a seca que Deus permite sobre a terra era uma forma de Deus recalcular a rota. Deus estava recalculando a rota do seu povo. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, nós temos o relato dessa primeira profecia que foi liberada. E o texto diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses meses nem orvalho nem chuva haverá na terra, senão segundo a minha palavra. Deixa eu abrir um parênteses para explicar algo importante aqui. Você está comigo? Diga amém. Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da fertilidade.
Então perceba que agora Deus permite um tempo de seca para revelar ao seu povo quem era o verdadeiro Deus da fertilidade. Então Israel está dizendo: Baal é o nosso Deus, é o Deus da prosperidade, é o Deus que faz nascer, é o Deus que faz produzir. Aí Deus diz: não é Baal não. Quem é o responsável por fazer vocês crescer sou eu. Quem é o responsável por fazer vocês avançar sou eu. E é por essa razão que não vai cair nem orvalho do céu. Só para vocês entenderem quem é o verdadeiro Deus da fertilidade. Depois de mais de 3 anos sem chuva, a terra se tornou seca, estéril, improdutivo. E a grande lição que nós podemos pensar logo nesse início é que Deus sabe lidar com cada um de nós. Tem alguém acordado aí do seu lado? Diga: Deus sabe lidar com você. Então o propósito da seca é chamar a atenção de uma nação que havia se inclinado em direção à idolatria. Pastor Grendene me deu uma definição de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. E tem muita gente que fez da bênção um ídolo, fez de pessoas ídolos, fez do trabalho ídolo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já viveu uma estação de sequidão? Sequidão emocional, depressão, crises de ansiedade, sequidão financeira. Pastor Lucas, teve uma época da minha vida, uma estação que eu vivi, que eu não podia chamar a Carol de meu bem. O banco não levar embora. Você já viveu uma estação de sequidão espiritual? Irmão, há um ambiente profético aqui nessa manhã. Os céus estão abertos sobre nós. Há um mover de Deus acontecendo aqui. Aí você chega num ambiente como esse. Cai fogo no irmão que está na direita. Cai brasa no irmão que está na esquerda. E em você cai neve. Já sentiu isso ou não? Parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. Sabe aquele negócio, Deus, eu queria sentir só um arrepio. Eu queria sentir só um negocinho. Sequidão espiritual. Aí perceba que Deus, em seu próprio tempo, Ele se levanta para restaurar o seu povo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. O mesmo Deus que fecha o céu é o mesmo Deus que abre o céu. Essa parte aqui eu vou repetir. Achei que você ia falar alguma coisa. O mesmo Deus que fecha o céu é o mesmo Deus que abre o céu. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara. O mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. Aí Deus novamente levanta Elias para trazer uma palavra de restauração. Os profetas de Baal foram confrontados. Deus responde com fogo. Você conhece a história? Até que no capítulo 18 Deus quebra o silêncio no versículo 1 e uma promessa é liberada. Está escrito. E sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: se apresente a Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Olha isso. Então o mesmo Deus que disse não vai chover é o mesmo Deus que está usando o mesmo profeta para dizer: Elias, a chuva vai voltar sobre a terra. O mesmo Deus que deu uma palavra de juízo quando o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Deus olhou para: agora sim, já que vocês estão me reconhecendo como o verdadeiro Deus da fertilidade, o verdadeiro Deus da prosperidade, o verdadeiro Deus do crescimento, está na hora. Elias, pode dizer para o meu povo que vai voltar a chover. Pode dizer para o meu povo que os céus fechados vão se abrir. E aqui, nesse cenário,
nós temos algumas lições valiosas, e eu quero aplicar algumas verdades importantes no seu coração. Posso continuar? Diga amém. Versículo 41. O texto diz que depois da palavra, versículo 41, Elias começou a ouvir o barulho, o ruído de uma abundante chuva. Olhe para mim, olhe para mim. Depois que os profetas de Baal foram destruídos, depois que o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, a seca continuou. Diga bem forte comigo: a seca continuou. O fogo caiu do céu, mas a seca continuou. Os profetas de Baal foram destruídos, mas a seca continuou. Aí no versículo 41, Elias começa a ouvir o que, gente? O ruído, o barulho de uma abundante chuva. O barulho que Elias está ouvindo não era de um chuvisco. O barulho que Elias está ouvindo era de uma chuva densa, de uma chuva pesada. O barulho que Elias está ouvindo era de uma chuva que iria encharcar a terra. Depois que Elias ouve o barulho, o ruído, ele sobe no monte, ele coloca a cabeça entre os joelhos, e há um som, pastora Letícia, há um som, pastor Lucas, há um som, Daniel, dentro de Elias, dizendo: uma abundante chuva vai cair. Há um som dentro de Elias gritando na sua alma: a estação da seca acabou, o deserto vai florescer, haverá vida novamente, o que não produzia vai produzir, o que não nascia vai nascer. Há um som que grita dentro de Elias: a seca acabou. Existe uma conexão com Deus gritando dentro dele. Elias, ouça o barulho de uma abundante chuva. A lição implícita que nós temos aqui é que o mais importante não é falar, o mais importante é saber ouvir. Alguém está comigo? Os profetas de hoje estão mais preocupados em verbalizar do que em ouvir. E a sua vida só vai mudar quando você aprender a falar menos e ouvir mais. Quantas e quantas vezes eu entro no meu escritório para orar e eu não falo nada, eu só ouço. E é exatamente por isso que quando Jesus nos ensina a oração, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque o teu pai que te ouve. É isso, gente? Isso ou não? É isso ou não? Não, é o teu pai que te vê. Porque na maioria das vezes a nossa oração não reflete o que nós estamos sentindo verdadeiramente. Então nós não somos recompensados pelo que falamos, mas pelo nosso posicionamento de Deus e esperar pacientemente. O que o Senhor quer falar comigo, Deus? Eu não estou aqui para que o Senhor conheça a minha vontade, eu estou aqui para conhecer a sua vontade. Fala. Alguém está aqui comigo ou não? Está compreendendo isso aqui? Então perceba que Elias está ouvindo. Elias está ouvindo na alma o barulho de uma abundante chuva. Mas diante dos seus olhos físicos e naturais, não tem absolutamente nada. Ele está ouvindo o barulho de uma chuva densa, pesada, mas diante dos seus olhos não tem uma nuvem no céu. Elias está ouvindo o barulho, mas ele está olhando para o céu, não tem uma nuvem. Elias ouve no espírito que uma abundante chuva vai cair, mas à sua volta tudo está seco. O que Elias está ouvindo por dentro não condiz com a realidade do lado de fora. Não é isso que gera crise em nós? Não é exatamente isso que deixa a nossa fé em crise? Por quê? Porque Deus nos faz ouvir coisas que não condizem com a nossa realidade do lado de fora. Quantas e quantas vezes
Deus dizia assim para mim: vou prosperar o seu ministério. E eu não recebia convite nem para pregar em culto infantil. Quantas e quantas vezes Deus dizia assim para mim e para Carol: vou prosperar vocês financeiramente. Aí na semana cortava água, energia. Quantas e quantas vezes Deus me deu mensagens inspiradas, revelações, inspiração. Eu dizia assim: oh my God, o mundo tem que ouvir isso aqui. Mas ninguém queria me ouvir. Não é isso que deixa você em crise? Eu estou pregando para pessoas aqui que o que Deus está te fazendo ouvir parece utopia. O que Deus está te fazendo ouvir é irracional, é ilógico. Por quê? Porque você ouve um barulho, mas quando você olha o cenário, deserto, está seco. Você olha para o céu, só tem o sol, não tem uma nuvem. Deus tem colocado sonhos e projetos no seu coração que beiram a irracionalidade. À sua volta tudo está seco, mas há uma voz gritando no seu coração: vai chover. Aleluia! Há uma voz gritando na sua alma, há uma voz gritando no seu espírito: uma chuva está prestes a cair. Escute, escute. Nesse tempo onde você está ouvindo barulho, existe uma guerra. Diga bem forte: existe uma guerra. Diga bem forte: existe uma guerra. Que guerra, pastor? É uma guerra que está sendo travada entre aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está vendo. Há uma guerra sendo travada entre aquilo que Deus está te fazendo ouvir e aquilo que você está enxergando. E nessa fase onde Deus está te fazendo ouvir, não adianta você compartilhar com ninguém. Pergunte para mim por quê? Porque vai surgir a pergunta que vai matar a sua experiência: como? Eu encontrei um casal aqui que é lá perto da minha cidade, São José do Rio Preto. Minha cidade lá no interior, Colômbia, tem 5.000 habitantes. E Deus dizia assim para mim: vou te levar às nações. Aí as pessoas perguntavam assim: como? Que não passa nem ônibus. Aí você começa a pensar, você fala assim: rapaz, é verdade. Não faz sentido. Essa é a pergunta que mata o seu milagre. Como? Aí você diz assim: Deus me fez ouvir isso. Aí alguém diz assim: como, se você ganha tão pouco? Deus está te fazendo ouvir, mas aí você compartilha. Aí diz assim: como, se só tem você crente? Como? Olha a sua geografia, olha a sua condição, olha a sua capacidade, olha as ferramentas que você tem. Essa é a pergunta que mata o seu milagre. Eu sinto Deus aqui. Aí a decisão é sua, de tentar ficar explicando o que é inexplicável, ou continuar ouvindo o que Deus está te fazendo ouvir. 2 amém, metade de um aleluia. Nessa parte aqui, cadê você está aí, baterista? Depois te dou um abraço lá, na hora que sair. Vamos de novo, nós todos juntos? Aleluia. Eu ia dar um livro só para você, mas está todo mundo aqui. O que Deus está tentando dizer ao seu coração nessa manhã é: você não pode deixar de ouvir a voz de Deus para tentar explicar o que não tem explicação. Você não pode deixar de ouvir a voz de Deus para tentar ficar explicando o que é inexplicável. Por quê? Eu não quero viver uma vida lógica.
Eu não quero viver uma vida que se encaixe nos cálculos matemáticos. Ele cresceu porque nasceu aqui. Ele nasceu porque ganha X. Ele nasceu porque formou em Harvard. Ele nasceu porque estudou em Cambridge. Não. Eu quero viver uma vida ilógica, porque o Evangelho não é racional. O Evangelho não é normal. O Evangelho é sobrenatural. Apenas continue ouvindo o que Deus está gritando no seu espírito. Vai chover. Bata na mão de duas pessoas aí do teu lado, diga: vai chover. Fala para alguém atrás, porque talvez alguém vai celebrar essa palavra. Diga: vai chover. Eu quero declarar nessa manhã, nesse começo de tarde, sobre as áreas mais secas da sua vida, algo está prestes a acontecer. Eu quero declarar nessa tarde, sobre as áreas mais secas da sua história, algo está prestes a acontecer. Oh, meu Deus do céu, algo está prestes a acontecer. Versículo 43. Elias começa a ouvir. Aí ele olha para o servo e diz assim: vai olhar na direção do mar. Vá para a banda do mar e vai ver se o que eu estou ouvindo está se materializando no mundo físico. Vai ver. E esse é o grande teste da fé. Por quê? Porque quando o moço vai e ele volta a primeira vez, ele diz: Elias, eu não vi nada. Elias olha para o moço e diz: vai olhar para ver se no mundo físico já está acontecendo o que eu estou sentindo e ouvindo no mundo espiritual. Aí ele vai e ele volta: Elias, não tem nada. E esse é o grande teste da fé. Porque a sua fé será forjada diante das contrariedades. Alguém está aí? A sua fé, ela será revelada quando você consegue ser resiliente, persistente, mesmo diante da falta de evidências. É quando você consegue ser crente, mesmo não vendo nada. É quando você consegue permanecer na presença de Deus, mesmo não enxergando absolutamente nada. Elias entrou em crise? Não. Ele abandonou o ministério? Não. Ele abandonou a fé? Não. Quando o moço volta e diz: Elias, eu não vi nada, ele diz: volta lá 7 vezes. Aí ele foi a segunda, voltou. Foi a terceira, voltou. Foi a quarta, voltou. Foi a quinta, persistência. Você vai voltar lá até ver. Quando ele vai à 7ª, ele volta dizendo: Elias, eu vi. O que você viu? Uma nuvem. Mas ela é tão pequena. Ela é tão insignificante. E aqui nós temos a terceira verdade. Por quê? Porque Elias está ouvindo um grande barulho, mas a nuvem que Deus manda é pequena. O chuveiro da sua casa molharia mais do que essa nuvem. Gente, tem mais de 3 anos que não chove. Um chuvisco não ia resolver o problema de Israel. Depois de mais de 3 anos sem chuva, Israel precisava de muita chuva, de uma chuva abundante. No primeiro momento não aparece nada, mas de repente surge uma nuvem. Mas ela é tão pequena. Eu não sei se eu continuo, o pessoal está me olhando com a cara esquisita. Como você se comporta quando a resposta de Deus é menor do que a sua necessidade? Como você reage
quando Deus te faz ouvir um barulho gigantesco, enorme, mas Ele manda uma nuvem pequena. O que fazer quando o barulho é grande, mas a nuvem é pequena? Escute, a forma como você vai responder às pequenas coisas vai determinar o nível da experiência que você vai ter com Deus. Vamos mais uma vez, hein? Fala de novo ou repete? Então vou repetir. A forma como você vai responder às pequenas coisas vai determinar o nível da experiência que você vai ter. Deus poderia ter mandado nuvens gigantescas no céu, sim ou não? E por que Ele colocou uma nuvem tão pequena? Por que Deus faz a gente ouvir um barulho grande e manda uma nuvem pequena, gente? Por que Deus não mandou nuvens gigantescas? Por que Deus não encheu o céu de nuvens? Você quer saber ou não? Sabe por que Deus faz você ouvir um barulho grande e manda uma nuvem pequena? Para saber se a sua fé está naquilo que você ouviu ou se está naquilo que os seus olhos veem. Repete. Vou repetir. Deus faz você ouvir um barulho grande, mas Ele manda uma nuvem pequena para saber se a sua fé está naquilo que você está ouvindo ou se está naquilo que você está vendo. E essa é a grande chave do Evangelho. Por quê? Porque Evangelho não é sobre o que você vê. Evangelho é sobre o que você ouve. E é por isso que nós não andamos por vista. Eu vou repetir até alguém dar um glória. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por economia. Nós não andamos pelo dinheiro. Nós não nos movemos pelas possibilidades. Nós nos movemos pela fé. Pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Pastor, a nuvem parece não ser suficiente. Pastor, o emprego também parece não ser suficiente. Pastor, o salário parece não ser suficiente. Oh, mas o Deus que te fez ouvir o barulho não mente. Oh, gostei dessa parte. Vamos lá? Você é diferente. Oh my God. Pastor, a nuvem não é suficiente. O salário não é suficiente. O emprego não é suficiente. Deus me fez ouvir um barulho grande, mas a nuvem é tão pequena. Só que o Deus que te fez ouvir o barulho, Ele não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nenhuma palavra que Ele falou caiu por terra. O Deus que te fez ouvir o barulho, Ele garante, Ele sustenta, Ele provê. Alguém pode celebrar essa boa palavra. Oh, oh. Seja profeta para alguém do seu lado e diga: Deus pode fazer algo grande de algo pequeno. Diga com voz de profeta, diga: Deus pode fazer algo grande de algo pequeno. Fazer coisas grandes com coisas grandes qualquer um faz. Agora fazer coisas grandes a partir de coisas pequenas, só Deus pode fazer. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Eu termino agora. Versículo 46. O texto diz, versículo 46, que ele manda Acabe ir para Jezreel. Acabe está lá embaixo, Elias está em cima do monte. Aí o texto diz que Elias desce do monte. Acabe está com uma carruagem
Acabe está com uma carruagem. Vamos pensar aqui, uma questão lógica, gente. A carruagem de Acabe estava sendo puxada por quê? Por cavalos. E não era pangaré. Eram cavalos reais. Os melhores cavalos. Sim ou não? Ok. Aí olha o que o texto diz. Acabe está lá embaixo. Ele manda um recado. Diz: Acabe, ó, tem uma nuvem aí do tamanho da mão de um homem. Só que o barulho que eu ouvi é de uma chuva pesada. Então se eu fosse você, eu vazava. Porque senão a chuva não vai deixar você chegar. Aí Acabe montou na carruagem e está aqui com os cavalos. Aí o texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. Ele amarrou a capa. Aí o texto diz que Elias corre todo o percurso à frente da carruagem de Acabe. Vamos de novo, hein? Vamos lá. Talvez para você é normal. Se eu estivesse vendo essa cena numa série da Netflix, eu ia falar assim: what? Oh my God, eu vou voltar pro Brasil enjoado, irmão. Os irmãos lá da Family falam assim: it's very strong. Aí Elias a pé. Acabe está numa carruagem, sendo puxada pelos melhores cavalos. Aí Elias desce do monte. E ele corre todo o percurso à frente de Acabe até chegar na cidade. Vamos lá, eu vou aplicar para você celebrar. Acabe aqui representa tudo que não presta. Representa alianças ruins. Representa pessoas que estão divorciadas de Deus. Alianças erradas. Você já se sentiu atrasado com relação aos Acabes da vida? Aí você diz assim: eu estou fazendo tudo certo e o miserável está na frente. De que adianta ser crente? De que adianta ser fiel? De que adianta? Só que aqui está acontecendo algo extraordinário. Por quê? Porque o texto diz que a mão do Senhor vem sobre Elias. Acabe está numa carruagem sendo puxada por cavalos. E Elias corre todo o percurso à frente de Acabe. O que isso está tentando dizer para nós? Prepara para receber essa palavra. O que Deus está tentando dizer para nós, nesse episódio aqui, é que o mal não vai chegar na frente. Desse jeito vai. O que Deus está tentando dizer para nós é que o mal não vai chegar na frente. O que está acontecendo aqui não tem explicação. Como é que um homem a pé corre mais do que cavalos? Aí aqui eu fecho, hein? Aqui eu fecho. Pastor, qual é o segredo da velocidade de Elias? Será que eram as pernas bem tonificadas? O segredo de Elias não estava nas suas pernas. O segredo de Elias, lembra da mão de Deus? O segredo de Elias não estava nas suas pernas ou nos seus pés. O segredo de Elias estava na mão poderosa de Deus. Olhe para mim, eu digo isso com muito carinho. Eu digo isso com muito carinho e muito respeito. Eu respeito os seus diplomas. Eu respeito a sua capacidade, a sua inteligência, o quanto você se esforçou. As suas conexões, as suas alianças, o seu trabalho, o seu desempenho. Eu respeito tudo isso. Isso é válido, é importante. Só que a sua velocidade não vai vir dos seus diplomas. A sua velocidade não vai vir das suas conexões. A sua velocidade não vai vir da sua massa cinzenta, do seu cérebro, da sua inteligência.
A sua velocidade não vai vir da terra, a sua velocidade vai vir do céu. A sua velocidade não vai vir das suas pernas, a sua velocidade virá da mão poderosa do seu Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre quem veio receber. Está chegando um tempo de aceleração, um tempo de aceleração, um tempo de aceleração, um tempo de aceleração, um tempo de aceleração. Quem crê, fica de pé, 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 fica de pé. Oh! Oh! Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vai chover, vai chover.